Bom dia, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Bom dia. Estão ouvindo normal? Tá tudo certo com o áudio aí? Tá. Beleza, então. Pessoal, então a gente vai começar mais uma aula hoje, né? Na verdade, a gente já está nesse primeiro componente, né? Quando eu apresentei lá para vocês no plano de ensino, é um componente de 80 horas e nós já fizemos a metade do componente, né? Então a gente está caminhando para a reta final dele, para os últimos conteúdos, né? E depois a gente vai ficar reforçando alguns outros conteúdos. E na semana que vem a gente precisa fazer uma atividade, né, que seja avaliativa de todo o componente, né? Então, já vou dizendo para vocês que a partir de quinta-feira ou sexta, vocês começarem a rever os conteúdos que a gente passou, né, de uma certa forma, ler de novo o fórum, ler de novo as coisas, e na semana que vem vocês vão precisar fazer uma atividade que é mais ampla, né, que não envolve só o conteúdo daquela aula em específico, mas que envolve conteúdo de outras aulas. Possivelmente vai ser um questionário, né? Tipo prova, mas não preocupa com nota, né? É um questionário que envolve todo o conteúdo, não é uma ficha de exercício, você vai responder direto na plataforma e a gente vai ver seu desempenho, tá? Quantas atividades lá? Eu estou vendo que tem muita gente que não estava fazendo as atividades, que agora está fazendo, que está tentando colocar em dias, né? E não sei se vocês conhecem as outras pessoas que às vezes ainda não fizeram as atividades, que estão lá no grupo. Se conhecerem, diga a elas que ainda dá tempo de fazer as atividades, dá tempo de recuperar, né? É só assistir 2 aulas por dia, né, que você já consegue recuperar. Então, quem ainda não fez atividade ou ainda não fez nem a primeira atividade, ainda dá tempo de acompanhar, dado que as aulas estão lá gravadas, né? Então fica mais fácil. Vocês têm, antes de começar, alguma dúvida sobre alguma atividade que está lá na plataforma, alguma pergunta sobre alguma coisa que vocês ainda não fizeram? Ou está tranquilo? Tranquilo? Eu tenho recebido algumas dúvidas, né? Mas, assim, as que têm surgido eu tenho respondido no particular, então já que aqui ninguém apresenta nenhuma dúvida, eu vou começar a aula para a gente ver se termina antes das 10, tá bom? O tema de hoje, pessoal, é ética profissional. Na verdade, é um tema que vai para além, né, da questão profissional, ela vai até na nossa vida pessoal, naquilo que vocês são enquanto pessoas mesmo. Vocês vão ver que a gente vai falar das 10 características, e vocês vão ver que são características que o ser humano ele precisa carregar consigo mesmo, né, na sua vida diária. Não é uma questão que seja só profissional. Eu vou projetar aqui os slides para vocês ir acompanhando aí e a gente ir conversando. Os slides estão naquela mesma plataforma de ontem, eu também já coloquei o link lá na nossa sala. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão de hoje, né, que é ética. Tá aqui. Vocês estão visualizando aí a tela? Vou colocar em tela cheia. E eu preciso que vocês me falem se estão visualizando ou não. Alguém pode falar se está visualizando ou não? Está visualizando, professor. Tá? Agora está em tela cheia. Vamos lá então. Então, quando a gente fala do termo ética, muitos de vocês têm uma visão já formada sobre o que é ética ou sobre o que você considera que seja ética, né? Então, às vezes você, em alguma situação cotidiana, pode dizer assim, ah, tal pessoa é antiética, tal pessoa não tem ética, né? Sai falando um do outro e tal. E hoje o nosso desafio é falar um pouco de ética dentro da organização em que vocês vão trabalhar ou dentro de uma empresa, né? Então, a gente vai falar de ética profissional. Mas antes da gente falar, né, de especificamente profissional, a gente vai falar um pouco sobre o termo, né, do que de fato é o conceito de ética. A imagem aí embaixo, ela define um pouco daquilo que a gente tenta trazer como ética, né? É a visão típica, né, de uma pessoa onde ela tem um bom comportamento, ela tem algo que diz para ela o que é certo
e do outro lado ela tem aquele que vai dizer o que é errado, e aí fica esse embate na hora da decisão do que fazer, né? Mas vamos lá a palavra ética. A palavra ética ela vem do grego ethos, né, que significa caráter, modo de ser de uma pessoa. Então, para vocês verem que isso não é algo que dá para se construir, né? Você precisa ter uma base, não dá para tipo assim, eu estou com 35 anos e alguns perfis meus não são éticos, eu vou construir isso. Vai te dar mais trabalho, é óbvio, né? Mas ética é uma coisa que a gente tem na construção enquanto criança, né? Algo que a gente vai carregando ao longo da vida. Se você tem contato com muitas pessoas que fogem dos padrões de ética, é muito normal que você cresça sem padrões de ética, né? Então é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Vocês vão fazer uma autoavaliação de vocês na medida que eu vou falando e das pessoas que circulam vocês também. Então, ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Então, se eu pedisse para vocês definir o que é ética, na verdade, ela é um conjunto de valores, sejam morais, sejam sociais, e esses valores é aquilo que vai dar para você condição de conviver em sociedade, é aquilo que vai nortear, o que vai dar direção para o seu comportamento dentro da sociedade. A ética ela serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Em outras palavras, ser ético nada mais é do que agir direito, proceder bem sem prejudicar os outros. Então, na verdade, a gente fala de ética como se fosse algo, um padrão de vida, né? No ambiente profissional, vocês vão entender que existe o código de ética da sua profissão. Por exemplo, eu sou professor e sou economista. Então, eu na profissão de economista, no exercício dessa profissão, eu tenho um código de ética, né? Aquilo que eu posso e que eu não posso fazer enquanto profissional de economia. Enquanto professor, eu tenho um outro código de ética da profissão do professor e tenho o código de ética da sociedade como um todo, né? Então, todas essas questões de ética dependem do ambiente que você está inserido. Tem aquilo que é da vida do dia a dia, né? Ou seja, você pode, por exemplo, caluniar uma pessoa, né? Você está aí, seu vizinho está lá fazendo uma festa e tudo mais, e de repente você começa a produzir calúnia contra ele. Mesmo que ele esteja errado, né, nesse momento de pandemia, fazendo uma festa, mas você fala de coisas que estão além disso. Aquele é um safado, aquele é isso, que ele mexe com droga, tá? Você está caluniando ele, né? Então você não está agindo com ética para com ele. Isso é até crime, né? Então, ser ético ou não, às vezes também é uma linha muito difícil entre um crime ou não, né? Ou seja, a depender do ponto que você é antiético, que você foge da ética da convivência social, você pode estar até cometendo crime. E dentro de uma organização, a gente tem vários pontos, né, que prejudicam ou que são considerados ética profissional. A gente vai aqui nesse primeiro ponto, né, de falar o que é a ética profissional, então. É como se você tivesse que escolher, ou como se você tivesse que tomar a sua decisão, sempre pautado em dois eixos, que são os resultados e os valores. Lembra quando a gente falou de eficiência, eficácia? É algo parecido, mas não é extremamente igual. Por exemplo, lá a gente falava que a eficácia era aquilo que se comprometia com o resultado final, independente de como a gente executaria isso. Já a eficiência, a gente se preocupa com os processos que vão ser feitos. Quando a gente fala de ética no trabalho, é você pensar muito bem nisso. Ou você vai tomar a decisão pautada simplesmente no resultado, em atingir um resultado, ou você vai tomar a sua decisão pautada nos valores que a sua empresa determina, tá? E geralmente, as decisões que são tomadas pautadas apenas no resultado podem, por vezes, infligir a ética profissional. Às vezes você acaba sobrecarregando a sua equipe, às vezes você acaba tomando atitudes que não são éticas perante o seu ambiente de trabalho, né? Então, a ética como um todo, ela deve ser entendida como o valor da organização, que assegura sua sobrevivência, sua reputação e, consequentemente, seus bons resultados. Então, a ética, ela precisa fazer parte, prestem atenção, fazer parte da cultura organizacional, certo? Por isso que é importante se ter uma cultura. Se eu não tenho uma cultura pré-estabelecida, muito difícil eu ter uma relação ética no meu trabalho. Deixa eu só permitir alguém entrar aqui, pessoal, senão depois permitir. Voltar para a tela. Então, quando você não tem uma cultura organizacional pré-estabelecida, você dificilmente consegue ter ética no seu ambiente de trabalho. Então, a ética ela tem que ser tida como
um valor. Lembra quando vocês pesquisaram valores, missão, né, dentro de uma instituição? Geralmente a ética ela tem que estar em um dos valores dela, né? O trabalho ético, corporativo. A maioria das respostas de vocês, se vocês forem lá no fórum e olhar de novo, vocês vão perceber que alguns de vocês citaram ética em vários momentos das respostas, quando você fez a sua pesquisa sobre missão, ética dos valores lá da empresa, tá? Então a ética deve sempre estar presente em suas atitudes, não importa se você trabalha em uma multinacional ou numa microempresa. Todas as suas ações são vigiadas e optando pelo bem ou pelo mal, um dia você terá que prestar conta de tudo. Parece meio profético isso aqui, né? Mas é muito disso, né? Às vezes você faz algo errado, ou tem uma conduta que não é ética dentro da organização e passa despercebido, ou você acha que passa despercebido, né? E aí você vai continuando nessa atitude, mas chega um momento em que essas coisas precisam ser prestadas conta, tá? Então, na verdade, quando você puder optar, e sempre você pode, né? Sempre é uma escolha, você precisa optar por fazer a coisa certa, do jeito certo, sem prejudicar ninguém. Certo? Então, isso é o que a gente chama de ética no trabalho. Na verdade, não importa o nível da organização que você está, sempre dá para se trabalhar com ética, tá bom? Quais são as vantagens, então, da aplicação da ética no trabalho? Na verdade, só tem vantagens, né? Você não tem desvantagens em utilizar a ética. Não existe isso. Então, você pode ter o maior nível de produção da empresa, ou seja, as pessoas, elas, quando tem uma relação ética entre elas, acaba que você ganha em produtividade, né? Porque não existe ali problemas para serem resolvidos, né? De certa forma, por comportamento. Favorecimento para a criação de um ambiente de trabalho harmonioso, respeitoso e agradável. Tanto que é bom, né, trabalhar em um ambiente mais leve. E quando você tem uma relação ética bem estabelecida, isso se torna cada vez mais fácil. E você acaba que tem um índice de confiança maior, né? Você acaba criando uma satisfação entre o colaborador, o chefe imediato, porque existe uma confiança no trabalho, porque eu sei que fulano é ético na sua relação e que ele não vai fazer nada que prejudique a nossa organização, tá? Feito isso aqui, né, que é só um inicial, a gente vai falar de 10 características de um profissional ético. E aí eu quero que vocês prestem atenção nas características e se avaliem enquanto pessoas, enquanto profissionais. Não precisa expor a avaliação de vocês, tá? Isso eu não vou pedir para vocês, mas o mais importante da aula de hoje é que vocês entendam que essas características elas precisam ser presentes em vocês, para vocês conseguirem, por exemplo, se manter em um mercado de trabalho. É lógico, ninguém se avalia negativamente nesses itens, né? Mas vocês podem ter uma característica aqui que às vezes não está muito bem claro, que você não acha que você tem ela. Então façam essa avaliação enquanto eu vou apresentando. Quem quiser comentar, comente. Quem não quiser, depois não precisa comentar. A atividade que vocês vão fazer lá na plataforma hoje é sobre essas 10 características, tá? Então prestem bastante atenção. Ontem teve uma situação legal que eu falei uma coisa na aula, eu só falei na aula, eu não anotei ela no slide, não coloquei ela em texto. E teve alguns alunos que lembraram disso na hora de fazer as respostas. Então, muitas coisas que são faladas fazem sentido para vocês quando vocês forem responder as atividades, tá? Aqui são 10, mas elas não estão em ordem. Por exemplo, essa é a primeira característica, é a que é mais importante? Não. Ela está apenas listada 10 características, tá? Honestidade é a primeira que a gente vai comentar, né? Na verdade, ela está relacionada com a confiança que nos é depositada, né? É muito normal, é muito comum a falta de honestidade quando existe a fascinação pelos lucros, privilégios, benefícios fáceis, pelo enriquecimento ilícito em cargos que ortogam autoridade. É ser honesto, né? Na verdade, isso aqui é do nosso dia a dia. Precisa ser uma postura nossa, né? Ser honesto. Dentro de uma organização, é pior ainda. Por exemplo, eu sou um assistente administrativo, eu não tenho muito que ser honesto, não tenho o que eu faça que possa prejudicar. Mas ser honesto nas pequenas coisas, por exemplo, no seu próprio horário de trabalho, né? Ou seja, no registro do seu horário de trabalho, no registro das coisas que acontecem. Quando a gente fala de honestidade, geralmente as pessoas levam por uma questão financeira muito rapidamente, né? A própria imagem aí está falando de questão financeira. Mas, na verdade, por exemplo, o simples fato de você levar um equipamento,
qualquer coisa da empresa para a sua casa, sem o consentimento das pessoas, já é desonestidade. Né? O simples fato de você tentar beneficiar a sua empresa em prejuízo do seu fornecedor já é desonestidade. Então a gente tem muito claro que é preciso ser honesto, ou seja, o profissional ético ele é honesto em todas as suas relações. Por mais que essa honestidade, por vezes, possa significar um prejuízo para ele ou possa significar uma situação problemática para ele. Eu vejo muito isso aqui, às vezes, no tempo que eu tive na indústria, com recebimento de nota fiscal. Às vezes você recebe a nota fiscal e está falando que tem 10 itens, mas na verdade vieram 12. E você assina assim mesmo, pega 2 itens para você. Eu vivenciei isso muitas das vezes no ambiente de trabalho, nas situações que teve demissão por conta disso. Meu cara recebeu, eu trabalho numa fábrica de tecidos, ele recebeu 11 rolos de um determinado tecido e na verdade eram só 10, né? Ou seja, a nota estava com 10, um veio a mais. E ele ficou com isso, ou seja, beneficiou a empresa porque ele ficou com o tecido, mas de outro lado, ele prejudicou o fornecedor que perdeu um rolo de tecido que custa em média 500, 600 reais. Então, primeiro item é preciso ser honesto. O segundo, para a ética profissional, é o sigilo. A gente precisa ter isso dentro da empresa muito claro, o que é sigilo empresarial. Quais as informações da sua empresa são da sua empresa. Né? O que você não pode levar por um ambiente externo. Às vezes você fala, a gente está passando por uma crise financeira e você conversa com um amigo seu e conta tudo. E na verdade, às vezes, isso não poderia ter sido contado, porque vai gerar no seu amigo uma impressão da nossa empresa, esse seu amigo vai levar adiante, e às vezes a gente está criando um clima ruim para a nossa empresa no mercado, não é? Então, tenha claro o que é sigilo empresarial, o que você pode e o que você não pode contar em relação à sua empresa para as pessoas lá fora. Então, você tem que respeitar o segredo das pessoas ou das empresas. É uma característica obrigatória para o profissional. Geralmente, na maioria das empresas, quando você entra, você assina, junto com o contrato, um termo de sigilo ou de propriedade intelectual, enfim, sempre tem um termo que você assina junto, dizendo que você está ciente de algumas coisas ou de que tais informações não devem ser repassadas. Principalmente quando se trabalha no mercado financeiro, né? Ou seja, você é do financeiro, você é da equipe de vendas, tem coisas que não precisam ser ditas, certo? Então faz parte da ética profissional manter o sigilo quanto às questões da sua organização. Coragem. Coragem é quase algo meio, né, estranho da gente falar. É preciso ter coragem? Sim. Precisamos dela para tomar algumas decisões importantes. Além de ser bastante útil para nos ajudar a reagir às críticas, também nos ajuda a enfrentar a verdade. Isso aqui para vocês, eu acho que quem estiver ouvindo aí, às vezes está falando, nossa, isso pega aqui comigo, eu não tenho isso. Isso é a coragem que a gente está dizendo aqui, é principalmente para enfrentar os problemas que ser ético leva a vocês. A partir do momento que você toma a decisão de que você vai ser ético profissionalmente, você acaba tendo que ter coragem para enfrentar certas situações. Então, por exemplo, se você está numa situação de desonestidade, onde você sabe que tal coisa está errada e você precisa se impor a isso, você precisa se colocar perante isso, você precisa da coragem. E às vezes você não tem e deixa passar. Aí você acaba não tendo, né, a terceira característica aqui e perdendo a primeira de honestidade, porque a partir do momento que você colabora ou você ignora esses atos, você também está sendo desonesto. Então é preciso ter coragem para enfrentar essas decisões, certo? Seja de se posicionar em relação a uma situação, seja de se colocar contra algo que está acontecendo, de dizer um não a alguma proposta indecente, tá? Então isso tudo é necessário. Né? Para tudo isso é necessário você ter coragem. Para você reagir, por exemplo, a uma crítica. Ah, Thales, mas se o cara me critica, eu tenho que necessariamente responder? Isso não é antiético, eu responder uma crítica que me foi feita? No ambiente de trabalho, você deve responder. Né? Por mais que a crítica seja infundada, você tem que se posicionar. O silêncio no mercado de trabalho, às vezes diz que você foi conivente com aquilo que te colocaram. Às vezes o cara te rotulou de certa forma, se você não fala nada, você está concordando com ele. Então a gente precisa ter coragem para responder, reagir, mas tem que reagir dentro da ética também.
tá? Não dá para ofender a pessoa ou partir para o lado pessoal, esse tipo de coisa. A 4, que é a humildade, né? A ética e a humildade caminham muito perto uma da outra, se não juntas. O profissional precisa ter humildade suficiente para admitir que não é dono da verdade, para ouvir o que os outros têm a dizer, aceitar sugestões e reconhecer que o sucesso individual é o resultado do trabalho em equipe. Isso aqui no ambiente de trabalho é uma coisa muito frequente, tá, pessoal? É falta de humildade, né? A galera acha que, principalmente essas pessoas que às vezes estão mais tempo dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, ou alguém que veio de uma outra empresa convidado, acontece muito isso. Você está trabalhando numa empresa, de repente chega alguém que o seu chefe convidou, que estava em uma outra empresa, ele puxou essa pessoa de lá com uma oferta de salário maior, e essa pessoa vem com um rei na barriga, né? Se achando o top da galáxia. E aí, de certa forma, a falta da humildade não permite que ele seja ético. Porque se você não consegue ouvir o que o outro tem a dizer, analisar ao menos o que o outro tem a dizer, e se achar sempre o dono exclusivo da verdade, acaba que você não consegue ser ético nas suas atitudes, nas suas relações. Porque se você não consegue reconhecer que você está errado, você não consegue, por vezes, tomar atitudes mais éticas nas suas decisões, tá? Então, até aqui, vocês já podem dar uma avaliada de qual dessas. Eu aconselharia vocês, por exemplo, eu estou falando de uma por uma das características. Vocês se dando notas aí, sabe? Olha, na 4 eu acho que eu tenho uns 8 aqui de média. Na coragem eu acho que eu tenho uns 5 ou 6. No sigilo, eu nunca passei por essa experiência, mas acho que eu sou bom, eu acho que eu tenho 10. Se fosse vocês, ia pontuando isso, para depois ficar fácil de vocês fazer atividade, tá? Justiça, né? Justiça é aplicar ao outro o que lhe é merecido, não deixar o conflito de interesses atrapalhar as relações e agir com imparcialidade. Isso aqui é típico, né, gente? A própria imagem da justiça que vocês têm aí é típico, né? É cega, ou seja, ela não pode pender para um nenhum dos lados, e ela é justa, né? A balança aí está equilibrada. Na verdade, é isso aqui nas suas relações diárias, né? Se você é, por exemplo, assistente administrativo de um determinado setor, seja financeiro, seja recursos humanos, não tem por que você tratar o colaborador A diferente do colaborador B. Ah, não, porque o B é meu amigo, então eu vou resolver isso aqui para ele. Não tem isso, né? Não tem por que fazer isso. Isso é falta de justiça, porque o fulano merece ou não mereço. Ah, não, o fulano chegou 15 minutos atrasado 3 vezes no mês, eu vou cortar a cesta dele. O outro fulano chegou as mesmas 3 vezes atrasado, não vou cortar não, porque ele é meu amigo. Né? Ou seja, você está sendo parcial e você precisa ser imparcial. Então, na sua relação de trabalho, o certo é o certo, né? É como diz, acho que eu estava assistindo aquela série da Irmandade, né? A palavra não faz curva, um negócio assim, né? O trato não faz curva. Ou seja, se você tem um combinado, deve valer para todos, não deve valer só para um ou para outro. É óbvio, quando você vai lidar com o seu superior ou com o dono da empresa, não é que ele tenha benefícios, né? Ele é o dono, então você vai atender às vezes o que ele pediu primeiro. Mas não é simplesmente ele pediu e você fazer. Né? Você tem que perguntar para ele se realmente aquilo precisa ser passado na frente de outra coisa. Ou seja, todos têm os mesmos direitos. Né? E principalmente quando vocês começarem a ocupar cargos de gestão, isso continua prevalecendo ainda mais forte. Você não pode ter interesses na tomada das suas decisões enquanto gestor. Né? É todos da mesma forma. Então, isso precisa ser assim para que você se considere ético. Né? Otimismo. Né? O profissional ético ele acaba que tem uma visão mais otimista. Então, ele tem que ter, por natureza, essa característica. Então, vamos lá. Em face das perspectivas das sociedades modernas, o profissional precisa e deve ser otimista para acreditar na realização da pessoa humana, no poder de desenvolvimento, enfrentando o futuro com bom humor. Thales, então, para mim ser ético, eu preciso ser bom, bem-humorado. Aqui tem um quê de discussão, tá? Bem-humorado não significa fazer graça o tempo todo, brincadeiras o tempo todo, não é isso. É você ser otimista diante das situações. Por que, Thales, isso tem a ver com ética? Porque a partir do momento que você não tem o otimismo, que você não acredita que aquilo vai dar certo,
você pode começar a fazer julgamentos, você pode começar a tomar atitudes que não são éticas, porque você acredita que não vai dar certo. E você quer convencer o outro de que não vai dar certo. E nesse ato de convencer o outro que não vai dar certo, você acaba desmerecendo talvez o trabalho dele, colocando ele para baixo, e aí entre os outros fatores, né? Você acaba sendo desonesto, você acaba não fazendo justiça com o trabalho do outro. Então, toda vez que vocês estiverem no ambiente de trabalho, lembrem-se de ser o mais otimista possível. Ou seja, se você está numa situação problema, avalia ela com os melhores olhos possíveis. Porque aí você consegue ver possibilidade nas outras pessoas, você consegue reconhecer a sua equipe e às vezes tomar uma atitude que seja mais ética, e a ética ela vai favorecer o bom resultado, sempre. Integridade. É tão fundamental ao ser humano que é praticamente impossível imaginar um profissional ético sem essa característica. É você ser íntegro, né? E quando a gente fala de integridade, é você alinhar aquilo que você fala, o seu discurso, com aquilo que você é. Você precisa ser, primeira coisa, honrar os compromissos que você faz, seja ele com o fornecedor, seja ele com o cliente, seja ele com o seu Zé da limpeza, seja ele com o seu supervisor geral. Não dá para você, enquanto profissional, falar assim, não, esse aqui é para o seu Zé, lá da limpeza, eu não vou fazer não. Vou fazer esse aqui porque é para o seu João, que é do financeiro. Você precisa ser íntegro nas suas relações como um todo. Tá? Você precisa ter responsabilidade com tudo que você faz e com todos que você atende. Não dá para mim, por exemplo, eu tenho 35 alunos aqui na sala, embora alguns ainda não tenham participado, mas um que está participando mais, eu vou atender ele melhor do que o outro, ou sempre vou atender ele e deixar o outro. Na verdade, você precisa ter isso com todos. Então, integridade é o alinhamento entre aquilo que você é do que você fala que é. Certo? E isso não tem como a gente pensar um profissional ético que não seja íntegro. Ou seja, que ele tenha palavra, que ele tenha retidão, que ele fala que vai fazer e faz. E isso tem muito a ver, só para vocês irem ligando uma coisa com a outra, com o que a gente aprendeu sobre gestão do tempo. Por exemplo, se você é um cara que consegue gerir seu tempo, acaba que você consegue cumprir seus compromissos no prazo. Então você acaba adquirindo integridade. Quando você não tem a gestão do seu tempo, você falha com todos. Ah, não, eu vou te entregar amanhã, e o amanhã vira 10 dias depois. E aí as pessoas acabam que você perde sua credibilidade, sua integridade junto com as pessoas. Tem uma frase, né, do Covey que fala sobre integridade. Integridade é fundamentalmente o valor que damos a nós mesmos. É a nossa capacidade de assumir compromissos sérios com nossa própria mente. E manter assumidos com os outros é fazer o que dizemos. Certo? Então, a frase final aí é fazer o que dizemos. Então, se você fala que vai fazer, independente do que seja, você tem que fazer. Carlos, mas não deu, eu tive um problema, e como é que faz? Eu vou perder minha integridade? Faz parte da integridade também você acionar a outra pessoa e dizer, olha, tive um problema e isso não vai acontecer. Mas isso não pode ser constante. Toda vez que você faz um compromisso, você volta atrás e remarca, isso não pode ser constante. Tá? Responsabilidade. Estar consciente das suas atividades, deveres e atribuições. Saber o que fazer, como e quando fazer. Esse aqui está dentro do planejamento. Né? Só consegue ter responsabilidade profissional quem faz planejamento estratégico. Se você não planeja suas atividades, provavelmente você não tem responsabilidade com o que você está fazendo. Isso não é regra. Eu conheço profissionais que não têm planejamento, mas que não falham com as suas atividades. Sabe o que tem que fazer, quando tem que fazer, sabe das suas atribuições. Às vezes ele consegue fazer sem ter um planejamento, outros já não conseguem. E principalmente a palavra atribuições. O que é sua responsabilidade e o que não é. Hoje em dia tem muitas empresas que... Eu só permiti a entrada de outra aluna aqui. Tem muitas empresas que trabalham com grupos de WhatsApp ou com outras plataformas. E às vezes surgem problemas nos grupos de WhatsApp e o cara tá lá caladão na dele. Como se não fosse com ele aquilo lá. Então, na verdade, é você saber o que te compete de resolver, entendeu? Até onde vai a sua atribuição. Se aquilo é atribuição sua, você não precisa esperar que alguém diga que você faça. Você só precisa ir lá e fazer. Colaboração.
Um profissional ético, ele consegue trabalhar em equipe, porque ele tem boa relação com as pessoas, né? Então, quando a gente fala de colaboração, a gente está tentando trazer também aquilo que a Juliana falou, que é de trabalho em equipe. É assumir atitudes visando atingir objetivos comuns dentro do grupo de trabalho. O cara que pensa só no resultado dele, né, só no bom sucesso dele dentro da organização, ele não está trabalhando com um princípio ético, né? Ele está valorizando apenas ele enquanto profissional. Isso não é ter ética. A ética é quando ele passa a assumir o compromisso da instituição. Ou seja, nós queremos atingir um objetivo comum, que é o objetivo da empresa, e para isso a gente vai fazer um trabalho em equipe. E eu tenho habilidade para trazer essa equipe para fazer o trabalho. É você assumir uma atitude que visa o coletivo. É, por exemplo, em uma reunião, você de repente fala assim, olha, eu acho que se a gente juntar tais pessoas, a gente consegue atingir esse objetivo melhor, porque a gente tem mais abertura. Então, é uma característica de quem é ético ou de quem tem essa vertente de trabalhar em equipe. Thales, eu preciso saber trabalhar em equipe. É importante, mas quando a gente fala de colaboração, é você entender ou pelo menos perceber que em grupo vocês podem atingir os objetivos. Mais fácil do que se você continuar sozinho, tá? E aí a educação, né? Às vezes vocês, na atividade, eu vou pedir para vocês colocarem isso em uma ordem para vocês, e às vezes a educação ela vai aparecer para vocês como o primeiro item, né? Que é dirigir-se sempre às pessoas dedicando toda a atenção, pois tal atitude poderá influenciar diretamente na imagem da empresa que você representa. Isso vai muito para as pessoas que fazem atendimento a público, atendimento a fornecedores, mas também vai para suas relações internas dentro da empresa, né? Quando a gente fala de educação, é conversar com a educação, é ter educação com as pessoas, mas principalmente de dirigir-se às pessoas dedicando a sua atenção. É conversar com ela, é olhar para ela, é ouvir o que ela tem a dizer e tratar ela da melhor forma possível, né? Ou tratar ela da melhor forma, mesmo que ela esteja acabando com você e acabando com a sua organização. E por isso que é preciso ter educação, ter todo esse trato, né? Porque você vai vivenciar situações aonde a pessoa, seja um colaborador, seja um colega, está acabando com você e com o seu trabalho, e você precisa receber essas críticas, você precisa ser humilde para ouvir e precisa ser educado para responder. Isso faz de um profissional ser diferente. Ah, Thales, eu não dou conta. A pessoa vier grossa comigo, ela vai receber do mesmo jeito. Aí, desculpa dizer, mas você está no caminho contrário para acessar o mercado de trabalho. Não, eu sou assim mesmo, é 8 ou 80, se a pessoa me tratar bem, eu trato ela bem, se ela me tratar mal, eu trato ela mal. Isso não é característica de profissional. Você pode ter essa característica enquanto pessoa, se você quiser continuar com ela, sem problema. Mas profissionalmente você não pode ter esse tipo de postura. É tipo, aconteceu no trabalho, morre no trabalho. A sua postura no trabalho precisa ser diferente. Se você é assim na sua vida pessoal, você precisa ser diferente no mercado de trabalho. O ideal é que você fosse a mesma pessoa, né? Com as mesmas características. Mas se você tem uma característica explosiva no mundo externo, dentro da sua corporação, você precisa ser diferente. Não é agindo assim que você vai conseguir entrar no mercado de trabalho e se estabelecer no mercado de trabalho. É isso que os processos seletivos têm feito, né? Eles colocam as pessoas para fazer alguns testes, seja psicológico, faz um monte de coisa para avaliar o seu perfil. Aí você vai e mente no teste, né? Coloca umas respostas que levam a induzir que você é uma pessoa diferente. Quando você entra na organização, nas primeiras semanas, você demonstra que, na verdade, você é diferente daquilo que você respondeu no seu perfil. Aí você ou é dispensado, ou você vai ser chamado para conversar. Então, o ideal é você ter uma postura humilde, branda, saber receber a crítica, saber responder a crítica de maneira educada, tá? Até aqui vocês têm alguma dúvida ou querem falar alguma coisa? Não? Beleza. Agora tem só alguns slides para finalizar aqui do que a gente não fazer no ambiente de trabalho, né? O que não fazer no ambiente de trabalho. O que fazer e não fazer. Primeira coisa, tenha sempre em sua mente a missão, valores, missão, visão e valores de uma empresa. Isso você tem que ter, sempre, tá? Você precisa ter claro qual que é a missão e a visão e os valores da sua empresa. Geralmente a gente costuma dizer para os alunos que quando eles vão fazer uma entrevista em uma empresa,
é bom que eles já saibam disso, né? Que eles consultem antes para poder participar da entrevista. Saiba quais são as atribuições de cada um e suas responsabilidades. Procure não falar mal do comportamento e muito menos do desempenho dos seus colegas de trabalho. Isso aqui é uma questão, pessoal, muito séria. O que eu estou falando aqui? Dentro do seu ambiente de trabalho, você não deve falar de um colega ou do outro para quem quer que seja, dentro do próprio ambiente. Se você tem uma família, se você chega em casa, vai querer conversar, tudo bem. Você está falando das suas contradições ou daquilo que você acha em relação ao colega com a pessoa do seu círculo que convive com você. Às vezes você tem um desgaste no ambiente de trabalho, leva para casa. Mas dentro do ambiente de trabalho, quando você estiver ali no seu dia a dia, evite isso. E evite também conversar sobre esses assuntos com pessoas do próprio trabalho, de outros setores. Evite isso, tá? Quanto a conversar sobre isso com as pessoas da sua família, aquilo que você, né? Não é normal, né? Se isso não vai te gerar problemas, é normal. Mas dentro do ambiente, evite isso, tá? Seja assíduo e pontual, ou seja, chegue sempre no horário, tudo direitinho. Respeite os horários de intervalo, tudo isso se deve se fazer. Respeitar a hierarquia. Tem gente que quer subir uns degraus, né? Quer tomar a decisão do outro da frente, isso não deve acontecer. Se você é um auxiliar administrativo, se comporte como um auxiliar administrativo. Se você é um supervisor administrativo, se comporte como supervisor administrativo. Nunca tente furar a hierarquia para tomar decisão ou sugerir que o outro faça, tá? A não ser que ele te dê liberdade. E trate todos com respeito, né? Exerça a sua função com zelo e competência, seja honesto em qualquer situação. Nunca faça escondido que você não possa fazer em público. Se tem algo que você vai fazer que não pode ser feito em público, ou que as pessoas não podem saber que você fez, então não faça. Entendeu? Porque provavelmente é algo errado, né? Seja humilde, tolerante e flexível, dê crédito a quem merece, nem sonhe em aceitar elogios pelo trabalho de outras pessoas. Esse ponto que eu vou chamar a atenção. É porque lá no fórum vocês têm visto que eu tenho colocado, né, as devolutivas de vocês, e alguns têm recebido elogios, outros têm recebido outros elogios. É muito disso. Você precisa dar crédito a quem merece. Então, olha, se o trabalho foi feito e foi bem feito, eu preciso reconhecer. Do mesmo jeito que se foi mal feito, eu preciso avisar, e aí é a crítica, né? Eu preciso saber criticar quando eu tenho que criticar, e eu preciso dar crédito quando eu preciso dar. Agora, para vocês que estão entrando no mercado de trabalho, que vão entrar, o mais importante é você nunca aceitar o elogio pelo trabalho de uma outra pessoa. Se existe algo que foi feito e foi fulano que planejou, fulano que materializou, e que o elogio recaiu sobre você, que quer aconteça o que aconteceu e o elogio veio para você, você dá o crédito a quem merece. Nunca faça isso, porque quando você faz isso, você está sendo desonesto, recebendo um elogio que não é seu, isso vai criar uma instabilidade na sua organização e você vai quebrar a cultura organizacional, certo? Se você não é a pessoa que merece o crédito por aquele trabalho, dê o crédito a quem merece, tá bom? Do mesmo jeito que um supervisor, ele precisa dar o crédito a quem de fato executou, certo? Evita crítica aos colegas de trabalho ou culpar um subordinado pelas costas. Você trabalha lá, você e mais 4 assistentes administrativos, e algo deu errado. E aí você vai conversar com o seu superior e você fala, não, foi o fulano lá e tal. Ou seja, você está colocando o seu colega ou culpando ele sem ele estar perto de você. Seja ele seu subordinado ou não. Então, muito importante no mercado de trabalho é você falar das pessoas ou do trabalho das pessoas quando elas estiverem juntas, porque isso é profissionalismo, para que ela tenha a condição da defesa. Eu não posso ir para uma reunião, chegar lá, vou começar a falar do fulano, colocar toda a culpa do erro de um projeto em cima dele sem ele estar presente para se defender. Eu posso até dizer que eu acho que tal trabalho não foi executado, mas que ele era bom ele estar presente para ele justificar. Certo? Então tomem cuidado quando vocês forem convidados para reuniões, para falar de um colega ou para ficar jogando as culpas em cima dos outros. Assuma aquilo que realmente for seu. E se vocês são uma equipe, eu costumo dizer isso.
Se a gente é uma equipe de 6 pessoas para executar esse trabalho, por mais que quem tenha feito seja o colaborador A e deu errado, a responsabilidade é nossa como um grupo e não dele, certo? Ele pode ter o erro dele, mas quando a gente está em um grupo, a responsabilidade é do grupo, não é a responsabilidade individual dele, tá? Isso é lógico, também tem que ser uma postura do líder, né? Do departamento, do setor, mas vocês precisam ter esse tipo de comportamento. Respeitar a privacidade do outro, proibido mexer nos pertences alheios, principalmente nos computadores, tá? Ah, meu computador não é dele, mas o usuário é dele, os arquivos que estão lá são dele. Você pode até mexer, mas por favor, fale com ele, entendeu? Então você precisa respeitar o ambiente do outro. Se ele tem uma mesa, uma estação de trabalho que é dele, você não vai sentar ali para usar o computador dele sem a permissão dele, certo? Os documentos que ele estava organizando é dele. Você não pode chegar lá, meter a mão, pegar, entendeu? Então respeite a privacidade do outro. Nunca mexa naquilo que ele está organizando, porque ele tem um rito de trabalho, ele está fazendo da forma que ele gosta, tá? Caso trabalhe com quem não gosta, não gosto de fulano, mas estou trabalhando com ele. Mantenha a distância e não comente, né? E não comente a antipatia. Ou seja, não diga que você não gosta, né? Para as pessoas do seu ambiente de trabalho. Às vezes você pode comentar em casa com quem você quiser, mas ali no ambiente de trabalho não vá comentando que você não gosta da pessoa. Isso gera mal-estar e acaba que isso vai chegar na pessoa e aí o clima vai ficar péssimo, tá? Evite falar da sua vida pessoal com quem você não conhece o caráter. Então, se você tem um amigo no ambiente de trabalho, você começa a falar da sua vida pessoal, evita. Isso não tem que acontecer. O cara pode ser seu amigão do peito, mas se você não conhece o caráter dele, não comente sua vida pessoal, porque isso pode te prejudicar. Cumpra o que prometeu, age de acordo com os seus princípios e assuma suas decisões. Isso aqui é um ponto fundamental. Assuma o que você fez, independente daquilo que possa te causar. Coragem para assumir as decisões que você tomou. E o muito importante, né, afaste-se das fofocas. Né? Fofoca não é bom em lugar nenhum, nem na vida pessoal, nem no trabalho. Então começou a rolar fofoca, sai de perto, deixa isso para lá. Ainda mais vocês que querem, às vezes, acessar o primeiro emprego. Então esse tipo de atitude de estar ali junto com a galinha da fofoca tal, vai prejudicar em muito vocês, tá? Aqui tem uma ética para uso de e-mail. A gente vai falar de e-mail lá em comunicação, mas tem algumas coisas aqui. Geralmente quando você entra numa empresa, você recebe um e-mail institucional para você usar na comunicação interna. Então, algumas regras. Primeiro, não veja seus e-mails constantemente. Né? Eu acho que está errado aqui, né? Senão não tinha que estar aí, não. Ou seja, você tem que abrir frequentemente os seus e-mails. Você esquece esse não aqui, tá? Ou seja, abra frequentemente ele, né? Você precisa saber o que está recebendo. Né? Você precisa estar antenado, porque às vezes chega alguma coisa que é urgente. Crie marcadores ou pastas para organizar e armazenar as conversas. É porque quando você tem e-mail, vai chegando tudo junto ali, né? Então é bom que você crie, às vezes, alguma forma de organizar. Lembra que a gente falou de organização de arquivos? Então você precisa também organizar os seus e-mails. Eu vou colocar aqui do compras, do seu Arnaldo eu vou colocar separado. Organize sua caixa de e-mail da forma que você acha melhor para trabalhar. Use a regra dos 2 minutos com suas mensagens. Que na verdade, o tempo que a pessoa vai gastar para ler seu e-mail não pode ser superior a 2 minutos, é algo assim, sabe? E-mails curtos, que vai de acordo com o item 5 também. Responda suas mensagens com apenas 3 frases. Então, tente, à medida do que você for solicitado, é claro, ser mais sucinto possível no e-mail. Não ser um e-mail longo demais, com muitas coisas. Tenta resumir isso em 3 frases. Ou, às vezes, que se não der, da forma mais sucinta possível. Leia, responda e processe seus e-mails em lotes de mensagem. Como assim? Crie uma rotina. Olha, eu vou responder os e-mails e tem vários e-mails que são repetidos. Então, você precisa entender a lógica do seu e-mail, das coisas que chegam para você. Tem coisas que são repetidas, são as mesmas respostas, que você pode dar a mesma resposta para todos. Então, você precisa criar uma rotina para a leitura dos seus e-mails. Tem um e-mail oficial e e-mails opcionais. Então, você tem um e-mail que é seu institucional e você pode ter outros e-mails também que são opcionais. Geralmente, eu, por exemplo, na instituição eu tenho o meu e-mail e tenho o e-mail do departamento. Então, tem que estar atento nos dois. Cuidado com o e-mail profissional.
para amigo, parentes e afins. Jamais. O seu e-mail institucional é seu para coisas da empresa, da organização. Você não tem que passar o seu e-mail profissional para amigo, parente, receber boleto, por exemplo. Ah, não, manda no meu e-mail institucional que eu já imprimo aqui. Não. Faça isso no seu e-mail pessoal. Certo? Não confunda as coisas. Não confunda. Crie regras e filtros para limpar. Como assim, Thales? Olha, está muito carregado meu e-mail, preciso fazer uma limpeza. Qual que é a regra? E-mails de 2 anos atrás, tais assuntos que precisam ser limpados, você precisa criar uma regra. Quando limpar e o que eu posso jogar fora e o que eu não posso. É igual limpar, quando a gente vai fazer limpeza em casa, né? O que eu posso jogar fora e o que eu não posso. Se for urgente, não mande e-mails. Se é algo que realmente é urgente para se resolver e é no ambiente de trabalho, tente ligar para a pessoa, resolver, ver se a pessoa fala, eu preciso de uma formalização por e-mail, aí você faz. Mas se for algo realmente urgente, o e-mail não é a melhor opção, porque às vezes a pessoa não vai olhar aquilo agora e você está com urgência. A não ser que você faça o que muitos fazem, né? Você manda o e-mail e imediatamente você faz um contato com a pessoa por telefone e fala, olha, fulano, eu te mandei um e-mail aí, é algo urgente, né, que chegou aqui agora e tal. A maioria dos e-mails hoje tem como você marcar com prioridade, você coloca uma exclamaçãozinha vermelha. Mas a prioridade da outra pessoa, às vezes ela nem está com o computador aberto, ela não está na sala, então bateu um telefone para ela e fala, olha, porque senão você manda, fica esperando ela responder, ela não responde, depois você vai querer colocar a culpa nela, e ela pode simplesmente falar assim, casos urgentes não se tratam por e-mail. E ela vai estar certa, você vai estar errado. E faça sempre o uso correto, que é seguir todas essas orientações acima, né? E aqui, eu não sei se vocês lembram desse caso Harlem Shake, né? Na verdade, o Harlem Shake era uma dança, né? Que as pessoas faziam. E só um minutinho. E eles fizeram essa dança dentro da empresa e acabaram todos sendo demitidos. Eu não sei se eu consigo. Eu vou tentar projetar para vocês aqui, para vocês verem se vocês conseguem ver o exemplo do que eu estou falando, tá? Só um minutinho. Não dá pra ver não, professor. Espera aí que eu estou projetando aqui para ver se vocês veem. Vocês estão vendo aí? Um vídeo? Tá. Tô vendo, tô vendo. Todos Então, foram mandados embora? essa não é a brincadeira, né, original que gerou essa demissão que vocês viram Ah, tá. na tela. Mas o que eu queria chamar a atenção é para essas coisas também no ambiente de trabalho, né? Hoje, na verdade, a gente tem falado muito, né, sobre o ambiente organizacional, a forma de lidar. Hoje a maioria está em home office. Tem empresas que têm uma cultura um pouco diferente, que é um pouco mais liberal, mas tem algumas empresas que têm uma cultura diferente, né? Então não dá para você, por exemplo, hoje eu tenho visto muito pessoas gravando TikTok, Reels do Instagram, dentro da sua empresa. Isso pode dar problemas, né? Você precisa saber muito bem onde você está fazendo isso. Então, nesse caso que estava ali no G1, né, as pessoas foram demitidas, acho que foram 8 ou 10 pessoas que foram demitidas, porque fizeram esse Harlem Shake dentro do escritório, sem o consentimento, né, dos superiores, e isso deu justa causa. Ou seja, você saiu da sua empresa sem receber nenhum benefício por conta de uma brincadeira. Então, ética no ambiente de trabalho é um assunto sério que envolve muitos fatores, como a gente viu aqui hoje, tá? Eu queria abrir para vocês falarem, se for o caso. O de Marci está com a mãozinha levantada, não sei se ele realmente quer falar ou se ele É, apertou por engano. professor, mas isso não é muito extremo, mandar todo mundo embora por causa de um simples vídeo, não? Então, de Marci, na verdade não, né? A legislação ela permite que isso aconteça
a partir do momento que você tem um regimento interno que fala das suas regras, né? Então, Não, por fala exemplo, assim mais no caso do patrão, não? Assim, o regimento eu sei que, tipo assim, tem deveres e fazeres na empresa. Mas não uhum. seria muito extremo mandar os 8 funcionários embora por causa de uma certa brincadeira ou vídeo? Eu acho que assim, uma conversa, uma repreensão talvez seria melhor. Mesmo É, aí sendo fora de é, ética e tudo mais. é justamente é isso que a gente precisa avaliar, né? Qual que é o que rege, né? Qual que é a nossa cultura? Né? Então, por exemplo, se existe a cultura da advertência na empresa, que ela seja dada. Mas existem empresas que não têm uma estrutura clara quanto a isso, né? Por exemplo, onde eu trabalho a gente tem advertência 1, que é verbal, advertência 2, que é por escrito, e aí a 3, que já é a suspensão ou demissão por justa causa. Existem infrações no regimento, por isso que é tão claro você ter regimento é bom, né? Existem coisas no regimento que dão justa causa imediata, né? Agressão, na instituição que eu trabalho, por exemplo, o fato de você xingar um colega já é justa causa, então a gente tem que tomar cuidado. Aí eu não sei qual que era a regra da empresa, né? Mas, às vezes, para eles, fosse uma atitude já extrema, porque exibiu o local de trabalho, né? Que às vezes a empresa também não deu direito de imagem, eles usaram a imagem da empresa, e sim é justa causa independente de qualquer coisa. É lógico que depende muito de quem está na gestão, né? Poderia sim ter tido uma conversa, mas não foi o que fizeram, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Vocês podiam falar. Eu acho legal quando vocês falam. Ou eu vou sortear aqui na tela, assim, eu vou pôr o dedo na tela, assim, ó, no nome, e vocês falam. Pode ser? Milka, você tá com o áudio ligado? Você quer falar alguma coisa? Não, não quer. Daniela e Núbia querem falar? Ninguém quer falar? Professor, eu achei bastante interessante o tema de hoje, né? E tem muitos tópicos aqui que a gente vê hoje. Assim, eu conheço muitas pessoas no mercado de trabalho, e principalmente nessa parte aqui que, tipo, falar mal de colegas para outros colegas, né? Então, eu não trabalho no momento, mas eu acho que eu pego muito no pé do meu marido a respeito dessa questão. Quer falar as coisas, eu falo em casa, porque aí depois, aí gera aquela fofoca e por aí vai, aí desanda tudo. Então, eu acho que é um ponto muito específico no mercado de trabalho. Tem muitos aqui, né? Mas esse aqui é bem fundamental. Bacana, É Núbia. isso. Obrigado, viu? Obrigado por você ter Ah, participado. Mais alguém, pessoal, para falar com a gente? A Núbia falou é muito importante, né? Quer falar? Comenta em casa, né? Com a sua família, mas entre os colegas de trabalho dá muito problema. Mais alguém quer falar? A Fran tá aqui, Viviane também tá aqui hoje. Mais alguém? Tá. Pessoal, então para a gente ir finalizando, né? Vou ver se no chat não tem nenhuma pergunta aqui, mas acho que não tem não. Tem não. Qual que é a proposta da atividade de hoje lá na plataforma? Já está lá, eu vou subir o vídeo para o YouTube, vou disponibilizar igual nos outros dias. Qual que é a nossa proposta hoje lá? Vocês aprenderam aqui, ou não aprenderam, né? Foi apresentado para vocês, porque isso que vocês já sabiam, né? A gente só colocou aqui 10 características de um profissional ético. Eu quero que vocês lá na plataforma, no fórum mesmo, igual a gente está acostumado, vocês vão pegar essas 10 características e vão colocar elas em uma ordem. Que ordem, Thales? Na ordem que você acha que é o grau de importância. Então, por exemplo, são 10 itens, então você vai ter do primeiro ao 10º colocado. O que você acha mais importante para você enquanto profissional? Lembrando que é enquanto profissional. Desses 10, o que você acha que é o mais importante? Ah, eu acho que é honestidade. Então você vai colocar primeiro, honestidade. Segundo, eu acho que é educação. É educação. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Você vai fazer um ranking das 10 características. É pessoal, tá? Você não está dizendo que são as suas características, está dizendo o que você acha que é o mais importante. Igual a Nubia veio cá e disse que essa questão da conversa, para ela, é o mais importante.
Ela vai lá, vai colocar primeiro esse item, né? Segundo, terceiro, vai fazer assim com os 10, certo? Feito isso, vocês vão finalizar a resposta de vocês com um texto, né, uma discussão rápida. Você vai fazer a classificação primeiro, do 1 ao 10, coloca todos os itens lá e coloca a posição. E depois você vai dizer só o seguinte, eu até vou ler do jeito que está lá. Depois de fazer o ranking, escreva em no mínimo 4 linhas qual a sua compreensão final sobre ética profissional e como a nossa aula de hoje pode lhe ajudar a acessar o mercado de trabalho. Então você vai fazer sua classificação das características, vai dizer de ética profissional um pouco e como que a aula de hoje, ou seja, os assuntos que a gente tratou hoje, podem te ajudar a acessar o mercado de trabalho. Eu queria chamar a atenção que a pergunta é acessar o mercado de trabalho e não como ela vai te ajudar no mercado de trabalho. Tá? É uma diferença aí. O que você acha que essa aula de hoje muda em você ou no seu modo de ser profissional que lhe permita acessar mercado? Tá? É simples. Então, quem já tiver com amanhã disponível, já pode sair daqui, já ir lá para a plataforma e já responder. Lá já tem o link dos slides para quem quiser olhar os itens de novo, né? Você pode clicar. A aula depois eu vou subir, mas lá já tem os slides. Então vocês já podem olhar os itens, fazer a classificação de vocês e já responder. É sempre bom quando vocês respondem no mesmo dia, que está fresco na memória de vocês, então é mais fácil. Quem está com atividade atrasada, eu recomendo, faz a de hoje e depois volta para fazer as atrasadas, tá bom? Então essa é a proposta de hoje. Aí amanhã a gente vai voltar com a nova proposta, uma nova atividade, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, sugestões? Não? Se não tem dúvida, vou agradecer a todos vocês. A gente teve uma presença de 10 alunos, acho que foi o máximo que a gente já conseguiu até hoje, acho que 10 ou 12. Então, obrigado para quem veio assistir e vamos lá para a plataforma fazer as atividades, tá bom? Bom dia para vocês. Ô, professor, Oi, Marcelo. a atividade de hoje é a número 11? Hoje é a 12. 11 é Ah, de ontem. você vai mandar ainda, né? Ela já está lá na plataforma, mas eu vou mandar o link lá no grupo. Mas ela já está lá, eu acabei de colocar ela na plataforma. Eu vou atualizar de qualquer forma. Obrigado, obrigadão. Vou Falou, ver. até mais. Tchau, Falou, tchau. até mais.